Uma boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do livro Evolução em Dois Mundos. E antes de dar início, eu quero apenas afirmar que com essa temática do Evolução em Dois Mundos, no caso Fluido Cósmico, por ser um livro extremamente de biologia, essa é uma das poucas aulas que tem o processo, a física por si só, né? Uma das poucas aulas. E essa aula de hoje eu ofereço a uma amiga, doutora Marlene Nobre, que foi quem me abriu as portas para eu entrar para eu relembrar meu compromisso reencarnatório com a união entre ciência e espiritualidade. Então, que esta aula de hoje, no dia 9 de abril de 2015, ela é uma aula que eu expresso e ofereço a ela por gratidão à amizade como espíritos que temos, né? E nós perceberemos o quanto o Criador é bom conosco e agora nos ofertar uma temática como essa. Por isso, nós colocamos como homenagem, oferecemos a ela toda essa aula de hoje. Com muita alegria. Porque é pelo fluido cósmico que nós nos conectamos a todas as pessoas que amamos. Ou que odiamos. Porque é por ele que nós vamos transformar também o nosso sentimento frente a todas as pessoas que existem com quem convivemos nesse planeta e em outros. Por que em outros? Porque segundo o livro nos apresenta que o plasma divino, esse fluido cósmico, é o hálito do Criador. É o hálito, ou hausto do Criador. Força nervosa do todo sábio. É por esse fluido cósmico que vibram e vivem constelações de sóis, mundos, seres, como peixes no oceano. O fluido cósmico é uma energia primária do Criador, que podemos dar vários tipos de nome a ele. Alá, Deus, Força Suprema, Inteligência Suprema. Inúmeros nomes podem ser dados nesses milhões de planetas, que com certeza terão nomes distintos. Agora, o que é peculiar e único para cada um deles é o fato de dele irradia-se uma energia cósmica em todo o universo, e é por este fluido que agem todas as entidades, ou seja, todos nós, espíritos, todos os princípios inteligentes agem como co-criadores. Destes co-criadores existem aqueles que estão em altíssima evolução, que nós podemos nomeá-los, no caso, a teologia hindu chamam eles de grandes devas. Talvez os cristãos, ou nós, chamaríamos como arcanjos, da interpretação de variados, ou melhor, da interpretação de variados templos religiosos. Eles são quem utilizam dessa substância original do Criador para, a partir dela, agregar esta energia cósmica na formação dos átomos, os quais irão constituir os mundos. Porque eles estão numa comunhão, vamos voltar um pouco, eles estão num processo de comunhão, segundo André Luiz, uma comunhão indescritível. Nós podemos lembrar, mesmo no Novo Testamento, que o Cristo diz:
Eu e o Pai somos um. Eu faço, mas é Deus em mim quem faz a obra. Então esta comunhão, não só Jesus tem essa comunhão com o Criador, muitos outros têm essa comunhão com Ele para conseguir operar e agregar ou desagregar a matéria, ou melhor, o fluido universal na constituição da matéria. Quando ligamos esse conhecimento com o livro A Caminho da Luz, A Caminho da Luz, nós percebemos que o Cristo participou da construção desse planeta. Então logo essa comunhão vem de muitos e muitos tempos, e ele, se o universo tem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, imagine quantos bilhões de espíritos dessa ordem superior existem, capazes de formar um planeta. Então vários planetas têm vários Cristos, vários espíritos superiores, podemos usar qualquer nome, sim, e eles conseguem atuar naqueles planetas e constituem, como também aqui. Jesus é o responsável, porém existem tantos outros que com ele trabalha aqui, e assim como o Cristo, o nosso Jesus, trabalha aqui em outros planetas, tamanha capacidade, se foi capaz de construir um planeta, por que não a capacidade de auxiliar na evolução de espíritos encarnados em outros orbes? Então nós estamos falando de um Cristo, Jesus, que não é nosso, mas que ele é uma referência máxima que nós tivemos até o momento no nosso planeta. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então o Criador, ele, a grande força do universo, utiliza desses espíritos para o processo da criação. Eles são os agentes e orientadores da criação. Então quando nós falamos, o planeta Terra foi criado por Deus, na verdade, esses espíritos, a serviço da grande força do universo, constituem o planeta, que é formado por matéria. Então, como médiums de Deus, eles constroem tudo o que existe no universo. Então nós, agora tendo essa ciência, porque aquilo que não é do nosso alcance, nós dizemos, mas foi Deus. Sim, foi Deus, através desses agentes que estão intimamente conectados a eles, por causa da atuação da vontade. Na oração do Pai Nosso nós colocamos para fora no nosso sentimento quando falamos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, como em toda parte. A vontade dele também se faz por nosso intermédio e por intermédio desses espíritos, quando existe a necessidade de construir novas escolas. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, há muitas escolas espalhadas por esse universo infinito, e estas escolas são construídas por esses engenheiros. Se aqui temos engenheiros civis, arquitetos, em maior escala de evolução intelectual de amor e sabedoria, aos engenheiros e arquitetos siderais, os quais são espíritos que passaram pelo que nós passamos, só que provavelmente, com certeza, existem há muito mais tempo que nós, para poderem chegar aonde já chegaram, a ponto de serem arquitetos, engenheiros siderais, para construir a nossa morada. Nossa morada na Terra, como nossa morada em outros planetas
que provavelmente já estivemos encarnados ou iremos encarnar também na escala infinita do progresso. Essas inteligências gloriosas, André Luiz diz, tomam um plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas. Quais moradas que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Só Deus é o Criador da eternidade, que estamos também mergulhados nela. Não há o tempo, só existe o presente. O presente é a eternidade que nós vivenciamos. E assim por diante. Aí vem os impérios estelares, devido à atuação desses arquitetos maiores, que nós mencionamos aqui, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas. O que são nebulosas? São aqueles aglomerados de estrelas, e nós vemos como uma coloração branca. Aqui, por exemplo, nessa figura, que nós temos uma fotografia por satélite, esses aglomerados embranquiçados aqui são bilhões de estrelas. A esse conjunto de estrelas nós damos o nome de nebulosa. Nebulosa, conjunto de estrelas. Essas nebulosas intragalácticas, ou seja, dentro da galáxia. Aqui estamos vendo uma galáxia nessa figura, e ela é constituída por várias, nós temos aqui algumas nebulosas, como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Admirável uniformidade. Então tudo está muito bem matematicamente organizado. É aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados à matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então é aqui, nessas formações, como mostra aqui a figura, é que se estruturam, relacionando uns aos outros, o quê? A matéria, o espaço e o tempo. A matéria, o espaço e o tempo, elas surgem a partir da existência desse campo formado, que nós vamos chamar aqui de galáxia. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com um determinado teor energético apropriado a certos fins. Então elas guardam a força centrífuga, ou seja, vai ter sempre o que? Um aglomerado de massa, ou um grande sol, um aglomerado de estrelas, e que vai dar um campo gravitacional, e com isso, o que? A possibilidade do movimento. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral. Estão ouvindo? Só um momento, que eu acho que é o... É o seu. É o meu. É o meu. Agora ele não tem mais como se manifestar na aula. Alguém queria participar? Né? Transcomunicação instrumental. Vai saber se não é uma entidade. E eu
Vai saber se não é o Dr. Bezerra. Agora que está ligado, a gente vai saber se é ou não é. Em algum momento nós vamos poder... Em algum momento nós vamos ter alguns aparelhos permitindo a comunicação, né, entre os dois mundos. A gente não vê a hora da humanidade evoluir um pouco mais, ou seja, nós, né, para podermos merecer essa tecnologia fantástica. Mas eu acho que é encarnado mesmo. Aproveitamos então a todos desligar um pouquinho, ou no silencioso, e vamos então. Obrigado, gente, pela paciência de vocês. A engenharia celeste, ela equilibra a rotação em massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral. Magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e informação. Para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país, cuja extensão não conseguimos prever. Então vamos imaginar que a nossa galáxia, vamos observá-la aqui. Aqui está a nossa galáxia, o centro dela e todos esses milhões de estrelas em órbita do centro da galáxia. Aqui em vermelho estaria representado, estamos aqui, a setinha, olha aqui o Sol. Não dá para ver o Sol, né? O Sol aqui, ao nosso olhar, é uma poeirinha, é uma poeira. O nosso Sol está neste ponto e ali, obviamente, nós. Estamos em torno, girando em torno do centro da galáxia. Então ele afirma, André Luiz, para nós comparar nossa galáxia com uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país, cuja extensão não conseguimos prever. Então aqui é uma cidade e as outras galáxias vizinhas são outras cidades. E ele nessa analogia diz: por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Então, a luz, voltando, a luz, ela percorrendo a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo, ela demora 1000 anos para percorrer uma ponta a outra. Então 1000 anos a luz demora para percorrer o diâmetro, ou seja, de um lado até o outro. Então isso significa que é uma distância muito, muito grande. Muitas vezes, quando vemos uma estrela no céu, ou uma luz vindo ali, às vezes aquela luz saiu de lá há 500 anos, há 1000 anos atrás e está chegando aqui só agora. Pode ser que aquela estrela nem existe mais, mas eu estou vendo a luz que ela irradiou há não sei quantos 1000 anos atrás, estou vendo a luz que chegou agora. Só chegou agora, porque a luz tem uma velocidade. Então, isto mostra a imensidão do universo e a nossa pequenez. Nós não somos tão grandes quanto imaginamos. Esta imagem nos dá uma grande lição e necessidade de perceber o porquê da humildade. Por que nós nos submetermos à vontade do Pai e vermos Deus como um Pai soberanamente justo e bom comparado a nós mesmos. Sempre comparado a nós. Aí vemos a nossa pequenez, porque aqui também é uma outra imagem da nossa cidade. E nós estamos aqui, nessa pontinha aqui. Então podemos concluir até aqui que isto é um núcleo familiar. Aqui é um núcleo familiar em nossa galáxia. E estamos também unidos por afinidade. Que tipos de afinidades nos mantêm aqui? Não sabemos. Talvez não seja dado compreender ainda. Porém, sabemos que existem mundos mais evoluídos que o nosso. E esses espíritos auxiliam
a evolução também do nosso planeta Terra. Assim como vamos a um hospital colaborar pela saúde mental de um irmão, ou vamos a uma comunidade desempenhar uma tarefa com quem está na miséria física, e assim por diante, inúmeros desses espíritos superiores saem também dos seus planetas mais evoluídos para auxiliar quem? A nós. Aqui que estamos em uma pequena miséria moral e talvez recebendo deles esse amor, esses amparos, nós também somos auxiliados. Recomendamos mais detalhes sobre isso nas obras de Leon Denis. As obras de Leon Denis, inúmeras delas, trazem um grande conhecimento sobre a nossa relação com os espíritos superiores que vivem em outros planetas. Nela surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito tempo, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Ele confirma, reafirma, tomando o sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício. Então o Sol e os demais planetas do nosso sistema solar aqui, e os outros planetas próximos, eles são apartamentos. Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Agora, e a ciência atual? O que diz? Depois eu quero confirmar, se alguém tiver com um livro, nessa frase, se é realmente em todas as direções. Eu sentia que era dimensões. Eu vou continuar, depois eu vejo no início. Quem tiver com o livro, por favor, me pareceu ser dimensões. Ou seja, mundos em outras dimensões. Isso está no início do capítulo. Início do capítulo Nossa Galáxia. O subitem Nossa Galáxia. Tá bom? Puderem auxiliar. Agora, continuando. E a ciência atual? O que ela diz, gente? O que a ciência atual nos afirma sobre a existência ou não do fluido universal, do fluido cósmico? Primeiro, a ciência atual, ela nos diz que o nosso universo, atualmente, tudo o que vemos e sentimos e conseguimos enxergar por instrumentos, constitui apenas 4,6%. Ou seja, as estrelas, os planetas, nós todos aqui, tudo que é visto, constitui apenas 4,6%. O restante, tá? Ou seja, os outros 95%, na verdade é matéria escura e energia escura. O que eles chamam como energia escura? Olha só nesse exemplo. Se esse pote fosse o universo, esses feijõezinhos pretos, eles seriam a energia escura. Agora, o que você vê de colorido aqui, tá? Colorido é o que nós conseguimos enxergar, é o nosso planeta, os outros planetas. Então, em analogia, eles querem mostrar que tudo que é visto no universo, que a gente sabe que existe, que é palpável, corresponde só a 4% aproximado. Os outros 95% existe, é energia, tem matéria, mas eu não vejo porque não irradia luz. Não irradia luz. Mas tem campo gravitacional? Tem. Por isso nós chamamos de matéria. Então eles nomearam esta matéria, como batizaram de matéria escura. O que é? É uma matéria, ou seja, são 22% do que existe no universo, essa matéria escura. Ela tem massa, tem campo gravitacional, mas eu não vejo, é invisível. E tem a energia escura, que é uma energia que ela paira em tudo no universo. E para que é a energia escura? Qual é a função dela?
Primeiro, a matéria escura, ela é uma matéria, é uma energia ali, que tem um campo gravitacional, e ela impede da galáxia se expandir. Porque ela aqui está girando. Só que pela naturalidade, ela estaria girando, voltando, ela estaria girando e saindo. Mas os cientistas perceberam que existe uma energia de coesão, alguma matéria que sustenta isso aqui para que ela não se espalhe. Eles chamaram de matéria escura. Imagine que você está mexendo uma colher num leite condensado. Sabe o leite condensado? De que poucos gostam aqui. Nem todos podemos comer. Ele é muito viscoso. Então quando você gira uma colherzinha nele, ele segura o giro, não é? Então imagine que a matéria escura faz o papel do leite condensado no copo, que não deixa as coisas girarem lá dentro. O universo tem essa matéria escura que isso não deixa direito a coisas se expandir. Ela segura. Por outro lado, nós temos a energia escura, que aqui são algumas simulações computacionais para mostrar que a energia escura se passa por todo o universo, inclusive aqui onde estamos. Ela é uma energia que dá expansão do universo. Ela é contrária. A energia escura faz com que o universo se expanda e se espalhe. Então de um lado tem uma matéria escura que segura, é o leite condensado. Por outro lado existe uma energia chamada energia escura, que eles pesquisam a partir da teoria do Big Bang, etc. Enfim, é uma energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. No caso, ela é meio contrária à gravidade. Enquanto a gravidade é uma energia, é uma força gravitacional, ela puxa, né, ela atrai, a energia escura, ela expande. Tá? Ela faz com que as forças, com que a matéria se expanda e tudo se afaste. Bom, tudo isso para a gente mostrar o quê? Aonde que a ciência está com relação à possibilidade científica da existência do fluido universal. Então está caminhando? Está caminhando. Já admite-se a existência de matéria não palpável. Já admite-se a existência de uma energia também que expande o universo e que não se sabe muito bem o que ela é. Outra coisa importante é que Einstein, ele foi espetacular. Danado, porque ele teve umas sacadas fantásticas. Ele preconizou que todo o universo todos os planetas estariam mergulhados em um éter, né? Em um éter e uma energia, um tipo de energia que permearia a tudo que existe, por onde a luz iria ser transmitida. Alguns anos depois, ele até monta a sua teoria da relatividade, dizendo que, por exemplo, uma grande massa como o Sol deformaria o espaço-tempo. O que seria esse espaço-tempo? Seria uma energia, uma matriz imaginária, ou de alguma forma matriz energética, que quando tem um grande campo gravitacional, ele deforma o espaço-tempo. Aqui o Sol, agora olha a Terra. A Terra, ela deforma o espaço-tempo só um pouquinho. E o que significa isso? Quando eu tenho um planeta em órbita, olha aqui, ó, a Terra em torno do Sol. Por que ele diz? Ele diz, por que a Terra gira em torno do Sol? Porque o Sol deforma o espaço-tempo. Imagine que o Sol seja uma melancia e o espaço-tempo seja um lençol branquinho que a gente acabou de lavar. Aí aquele lençol branquinho você esticou, tem 4 pessoas, cada uma numa ponta segurando o lençol no ar, e ele esticadinho no plano. Aí alguém joga a melancia, que é o Sol. O que acontece com o lençol? Ele afunda. É isso aqui, ó, é o que o Sol faz. E o lençol é o espaço-tempo. Quando eu pego um limãozinho, uma bolinha de gude e jogo nesse lençol, se eu jogar no lençol, o que vai acontecer com essa bolinha de gude? Vai girar em torno da melancia, por quê? Está caído. É assim que a Terra gira em torno do Sol, segundo Einstein. Está clara a ideia? Está claro? E essa é a teoria da relatividade de Einstein. Mas André, é uma teoria.
Se é uma teoria, é teoria. Não posso dizer que isso é verdade. Aí que tá. Eles fizeram um experimento no Brasil, inclusive, início do século, por causa de um eclipse que teve, para ver se isso era verdade. Como é que eles descobriram? Quando observamos uma estrela, quando estamos na Terra aqui, vendo a estrela, nós estamos vendo o quê? É a estrela? Não. É a luz que vem da estrela. Certo ou não? A luz que vem da estrela chega até a nossa retina. Só que quando eu olho essa luz, eu acho que a estrela, eu vou acompanhando, ó, eu acho que a estrela está ali. Mas na prática, eles descobriram que às vezes observando, isso no eclipse do Sol, né? Eles viram que na prática a estrela estava aqui porque ela tem um desvio quando o espaço-tempo está deformado pela melancia, quer dizer, pelo Sol. Tá claro? Então, quando o espaço-tempo está deformado, ele atrai a luz. Atrai a luz. Então, esse foi um dos experimentos que mostraram, opa, o Einstein não está tão errado assim. É uma teoria, mas vamos respeitar, porque na prática a luz sofre um desvio. Então, o campo gravitacional atrai a luz. Atrai a luz. Tanto que se o campo gravitacional for muito forte, esse campo, como em um buraco negro, que é uma grande massa, ele atrai tanto a luz que nem a luz consegue escapar. Por isso eles chamam de buraco negro. Por que buraco negro? Porque ele atrai toda a luz para dentro, por ser um campo gravitacional. Então todo campo gravitacional atrai a luz ou desvia o seu raio. Desvia. Então a ciência já admite que existe uma matriz chamada espaço-tempo. No Espiritismo a gente estuda o fluido universal. Então já começa a dar alguns passos na ciência, possivelmente na direção de uma compreensão como essa. Por que chegaram nessa conclusão? Porque Einstein achou o seguinte: bom, a luz ela se propaga, a luz é onda eletromagnética, se comporta também como partícula, mas se ela se propaga, ela é uma onda, então ela está mergulhada em um éter ou alguma energia que transmite essa luz. Da mesma maneira que as ondas da água se propagam na água. Da mesma maneira, ele acha que estamos mergulhados em alguma energia, assim como os peixes em torno da água e a onda se propaga ali. Da mesma maneira, ele diz que eu perturbando o ar que nos envolve, eu vou ter a onda sonora. Então ele achou, bom, então existe algum campo em torno da gente pelo qual a luz como onda se propaga, e ele chamou de éter. Em 1887, o que seria o éter? Seria esse meio, esse campo, esse fluido, que eles chamaram de éter, a gente chama fluido universal, mas seria um campo por onde a luz se propaga, igual ou parecido com o som na água, com a onda na água. Em 87, os cientistas Michelson e Morley fizeram um experimento para ver se existia mesmo esse fluido, esse éter. E com a experiência, eles concluíram que não existe. Eles montaram um interferômetro, que é um aparelho que mede a interferência, né, dos raios luminosos, e ali o resultado não existe. Quando chegou, e aí, nossa, várias linhas de pesquisa surgiram, Einstein achou, nossa, não existe o éter, mas e agora? Eles achavam que existia esse éter, ou fluido universal, achava que sim. Então passaram-se 100 anos até que fizessem um experimento com os sensores ultramodernos, raios lasers, porque em 1887 não existia laser. Aqui começou, aqui em 83, alguns estudos, tá, da detecção experimental do éter, em 86. Tá? Alguns cientistas trabalharam em cima disso, tá? Umas publicações, e essa inclusive publicado na nossa tão respeitada Nature, que foi um experimento feito inclusive pela Força Aérea Americana, década de 80, e lá no espaço repetiram aquele velho experimento do Michelson Morley e evidenciaram a existência sim desse éter. O que seria isso?
por onde se propagam, na verdade, as ondas eletromagnéticas. Ou também é a energia cósmica que conecta a todos nós. Porque aqui, eu, em relação aos senhores, tenho uma distância. Aparentemente, eu não estou conectado a vocês. Mas, cientificamente, aqui, eles estão afirmando que existe uma conexão entre eu e você à distância. De que maneira? Pelo éter. Pelo éter. Isso é a física, a ciência mostrando. Mas por que não é divulgado isso, André? Ou seja, que aí daqui nós podemos extrapolar para as ondas eletromagnéticas. Porque o cérebro tem uma atividade elétrica, então ele pode irradiar o quê? Ondas eletromagnéticas. Então do meu cérebro para o seu pode propagar pelo éter essa energia e se propaga. Através de André Luiz, as obras de André Luiz, nós sabemos que sim. Agora aqui é um começo para que a ciência comece a convergir com o que o Espiritismo está nos ensinando. E essa descoberta, por que não é revelada para nós? Porque já existem muitas linhas de pesquisa considerando que isso aqui não existe, que o éter não existe, que o fluido universal não existe. E isso perderia muito dinheiro. Não é interessante para muitas pessoas isso. Mas na realidade nós estamos afirmando que sim, e é por isso que justifica a cura espiritual, o passe, imposição de mãos, atuação à distância. Cientificamente é esse o mar energético que todos estamos mergulhados. E que Einstein chamou de éter, ele estava certo, só que a comprovação só foi possível agora. Então, voltando ao nosso querido Albério, nosso curso anterior, né, nos domínios da mediunidade, ele afirmou: da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Então, mais uma comprovação do que como peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. A ciência já está se aproximando disso. Então, agora, ainda uma evolução em dois mundos. Vou passar aqui. Sob orientação das inteligências superiores, congregam-se também os átomos. Então os átomos são congregados também a partir dessas inteligências superiores. As inteligências superiores, por quê? É sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas. Então eles aplicam uma onda eletromagnética, né, a partir deles mesmos como espírito. Isso faz com que eles reduzam as áreas intratômicas sem perder movimento, para que a massa nuclear fique bem adensada. Então tudo isso é feito pelas inteligências superiores na formação de um planeta. Eles colocam tanta potência eletromagnética que cria uma pressão. Hoje nos laboratórios, na Unicamp já tem a pinça óptica, que é um laser que você consegue, pela pressão do laser, manipular a matéria, né? Então eles fizeram isso na formação do planeta, e deu origem ao que chamamos de átomo, conforme conhecemos hoje. Então, por que o átomo é assim? Porque aquelas entidades na formação do planeta fizeram todo esse processo, e isso se mantém coeso. Aqui o núcleo do átomo, as partículas, o átomo absorve energia, e quando ele absorve energia, o elétron sofre um salto quântico. Tudo isso aqui orquestrado pelas entidades superiores. Deixa eu ver se ele abre aqui. A gente vai mostrar no outro dia. E a atuação desses espíritos superiores na matéria, ela sempre ocorre pela vontade canalizada, tá, como energia, levando a um salto quântico também. E essa energia da vontade, o átomo libera onda eletromagnética. Então todo átomo vai absorver energia e ele pode emitir a energia. Quando ele emite energia, ele pode emitir luz ou as ondas de infravermelho, que no capítulo ele coloca luz
e calor. Luz e calor. Temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos, diz André Luiz, classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos, supridos de energia. São estes que, excitados na íntima estrutura, despedem as ondas eletromagnéticas. Exatamente como nós mostramos. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória, ao influxo ainda dos tutores espirituais. São acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Então existem forças de outra espécie. Olha que interessante como o que nós sabemos de ondas eletromagnéticas ainda é pouquinho perto do que realmente existem, ou seja, existem outras forças de espécies diferentes que vêm do espaço cósmico sobre o planeta Terra e sobre nós e que garante nossa existência. Então, tem mais coisa na ciência para descobrir sobre que tipo de energia também vem de outros mundos para cá. Aqui exemplo da onda eletromagnética, ou no caso como uma onda eletromagnética se comporta, né, uma componente elétrica e uma componente magnética representada em vermelho. Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas que mudam a frequência. A onda de rádio AM, FM tem uma frequência bem baixa, é uma onda longa. Quando ela vai se tornando bem mais curta, chega na luz visível, a ultravioleta, ela está vibrando mais rápido, né? Nós temos uma frequência maior, perdão, raios X, raios gama. Então, onda eletromagnética, né? Confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente, no que se refere à elaboração da luz. Qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos? Que força é essa que provoca a agitação inteligente dos átomos? É uma interrogação. E aí afirma, preferindo reconhecer em toda parte o hálito divino do Criador. O fluido universal é a origem. A física de partículas, ou a física quântica, ainda não considera o espírito nas equações. Quando o fluido universal for considerado nas equações, aí sim nós poderemos ter matematicamente uma correlação com a parte espiritual. Porque por enquanto a física quântica trata da matéria. As equações são referentes à matéria, aos átomos, mas não se colocou ainda o espírito, uma ação da vontade ali nas equações, ou seja, a vontade de um princípio inteligente. É isso que falta, é o próximo passo, na verdade, no trabalho da física. Cocriação em plano menor, em análogo alicerce, agora ele começa a falar da gente. Porque até então é cocriação em plano maior, os engenheiros siderais. Agora, e nós? Em plano menor, como é que a gente cria? Em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos, ou então assimilando as partículas da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprime. Então, o nosso veículo fisiopsicossomático, ele é constituído pelo fluido universal que nós manipulamos também e criamos. Então, ao longo da evolução do princípio espiritual, até se tornar um princípio inteligente, vai expandindo isso até à medida que evolui o princípio inteligente, ele vai tendo maior capacidade de manipular o fluido universal na constituição do seu veículo
fisiopsicossomático? Porque é o veículo do pensamento. O espírito se expressa por esse veículo. O princípio inteligente se expressa por esse veículo. Então ele chega até um patamar, ele consegue constituir um veículo que nós vamos chamar de cachorro. O veículo vai estar numa forma de um cachorro. Ele evoluiu mais, atingiu o reino hominal. Agora ele consegue constituir um veículo de uma forma que eu chamo forma humana. Tá clara a ideia? Então, à medida que o espírito expande, lembrando, o homem no início tem apenas instinto, palavra de Lázaro, né? Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, assim é o processo de nós vamos desenvolver automatismos cada vez mais complexos até nós chegarmos do instinto para a inteligência e da inteligência para a intuição, formando assim o veículo fisiopsicossomático, os diversos corpos, que aí nós temos vários tipos de literaturas apresentando o corpo espiritual, o perispírito, aí vindo também como Kardec nos trouxe o perispírito. Hoje já se tem um conhecimento mais ampliado desses corpos que nós constituímos, que são formados por nós. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, a que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas. Aqui, as entidades mais trevosas, envolvidas, no caso, criminosas, elas plasmam exatamente aquela cidade no plano inferior, ou o que nós podemos chamar de umbral, é plasmado pelas entidades que ali estão. É isso que ele está nos mostrando, e que é construído esse lugar que eles espíritos habitam, né, de purgação infernal, só que tem uma duração muito curta. Tá? É duração curta, é transitória. Tá? Os espíritos evoluem, ou os nossos mentores recolhem todas as entidades das trevas para a luz, para os hospitais, e aquele lugar que foi constituído por esses espíritos das trevas, né, como habitat deles nas trevas, muitas vezes ele é transmutado, transformado, né, porque é criação mental. Então, com a mente, eles criam as cidades no plano inferior, mas de pouca duração. E aqui, cabe-nos assinalar que na essência toda matéria é energia tornada visível, e que toda energia originalmente é força divina. Olha o Einstein, ele disse que energia é a massa acelerada à velocidade da luz, né? mc², matéria e energia como sendo uma coisa só, apenas mudando o que? A forma de enxergar. Por isso que ele era danado, porque ele teve uma visão sobre a vida de uma forma espantosa. E toda matéria é energia tornada visível. Constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Aqui está o ponto final do nosso estudo. Por quê? Porque aqui, André Luiz nos fala que a matéria é energia, e que a energia originalmente é força dinâmica de que nós nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então a matéria é o veículo, é o meio pelo qual nós alinhamos nosso propósito ao propósito de Deus, do Criador. Como que isso é feito? É de maneira energética. Nós somos espíritos, somos seres energéticos. Como é que eu vou alinhar o meu propósito ao propósito da criação?
através da energia que eu produzo, através da energia que os senhores produzem. É essa energia produzida que vai se manifestar na fala, energia que vai se manifestar na atitude, que vai se manifestar na forma de ouvir, de olhar, é que vai caracterizar este alinhamento. Quanto mais evoluímos, mais nos alinhamos ao propósito da criação. Para isso, e outro ponto, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria, que nós não somos santos. Tivemos um passado, agora temos um presente, então, do mal de nossa autoria no bem que devemos realizar. Olha lá, o bem que devemos realizar. É um compromisso de bem. Tudo que formos vivenciar na vida deve ser encarado por nós como um compromisso no bem. Educar um filho é o meu compromisso no bem. Ir para a empresa não só para bater cartão, não. Ali eu tenho um compromisso no bem. No trato com os funcionários, no trato com os clientes. Um compromisso no bem em ser ético. Se estamos na política, se estamos em cargos de liderança, ou somos subalternos, saber que ali varrendo aquela casa é um compromisso de autoria no bem para me redimir do mal que também trago em mim. É no bem que transforma-se a energia do nosso sentimento. Então tudo é para o bem. Só que se eu não souber responder essas perguntas, como fazer? A primeira, qual é o meu propósito na vida? Qual é o meu propósito de vida ou nessa encarnação? Eu preciso saber. Por que é importante eu saber para que eu estou aqui, qual é o meu propósito, o que eu quero, qual é a minha missão? Para que saber? Para poder alinhar com o propósito de Deus. Qual é o propósito da criação? Por isso é a fé raciocinada. É uma fé raciocinada que nos faz sentir Deus em nós. Sentir que, assim como o engenheiro sideral, ele é utilizado pelo Criador para criar, nós também podemos sermos instrumentos do Pai na prática do bem. Então, qual é o meu propósito na vida? É eu vir para o grupo espírita trabalhar, mas com um propósito no sentimento. É eu ir lá para o hospital trabalhar, atender os pacientes com um propósito interno. Muitas vezes silencioso, a gente não está falando para todo mundo qual é o seu propósito. Mas é sentir, o paradigma médico espírita é vivenciar isso. Ok, vamos em frente, vamos superar chuva, seca, falta de água e vamos fazer o que precisa ser feito. Porque nada vai nos faltar para executar o propósito da criação. Afinal, é Ele que tem um propósito em relação a nós. Portanto, nada vai nos faltar. Mesmo que o Brasil tenha uma crise econômica, nada vai faltar para a gente realizar o propósito da criação. É nós trabalharmos e fazer a nossa parte para quê? Transformar o mal de minha autoria no bem em que devo realizar. Porque agora é uma nova encarnação e estamos todos juntos novamente. É por isso que ele termina dizendo: compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda razão que em Deus nos movemos e existimos para, através desse fluido, fazer o que ele fez. Através desse fluido universal, que é o tema do nosso estudo, é que o mental dele pôde curar o cego de nascença aqui. Misturou um barro com a própria saliva, manipulou a energia e curou o cego. Da mesma maneira que ele fez Lázaro levantar do sepulcro, da mesma forma ele disse: venha a mim as criancinhas,
Foi por meio desse fluido que ele deixou essa energia que está pairando agora em nós. Que sem a prática, nós não temos como realmente nos alinharmos ao propósito da criação. O propósito dele em relação a você, em relação a mim, é que a gente faça isso, ó. Não é nem que a gente saiba de cor o livro Evolução em Dois Mundos, mas para que a gente utilize o conhecimento do livro Evolução em Dois Mundos para fazer isso aqui, ó. Senão, de nada vai adiantar para nós. E para fazer isso aqui, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado. Através deste testemunho reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Muito obrigado, muita paz a todos. Pessoal, dia 12, o almoço lá em Diadema, R$25 com direito a um refrigerante. O prato principal é frango ao molho madeira com farofa, arroz, 8 tipos de salada e doces. Quem não for e quiser colaborar, pode comprar os convites com o Jorge lá embaixo. Obrigado.